Como é possível me tornar uma pessoa melhor? Como evoluir moral e espiritualmente? Como encontrar o equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual? E é isso que nós vamos descobrir. Olá, meu nome é Ana Souza e aqui nesse canal nós tentamos colocar em prática no nosso dia a dia os ensinamentos de Jesus. E a resposta às perguntas anteriores se concentra basicamente em uma palavra: egoísmo, ou abandonar o egoísmo. E hoje nós vamos falar a respeito de essa chaga moral, como já diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Então nós vamos conversar a respeito do egoísmo e entender como nós podemos fazer com que ele se dissolva no nosso dia a dia, fazer com que nós possamos abandoná-lo, ou então que nós possamos encontrar a verdadeira caridade. E se me permitem ler um trecho aqui do item 11, no primeiro parágrafo, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Pascal, ele é quem nos fala: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. E ele também fala aqui que nós devemos cuidar para combatê-lo em nós mesmos, que nós devemos combater com todas as nossas forças essa chaga moral, que é o egoísmo. Nós devemos combater desde a tenridade. Inclusive, o egoísmo ele tem várias faces. E eu destaquei 3 pontos aqui. O Espírito Pascal, ele deixa bem claro que é o egoísmo puro e simples, que é os meus, os nossos, que é a minha família, os meus filhos, a minha casa, o meu trabalho, as minhas coisas. Esse é um exemplo de egoísmo claro, de que primeiro os meus, depois os outros. Ou vou pensar primeiro nos meus e se sobrar, que geralmente isto não acontece, aí o que sobrar eu posso dar aos pobres. O que sobrar eu posso dar aos outros. Eu vou dar só o que me sobra. E essa não é uma verdadeira caridade. Então eu só dou aquilo que me sobra. E isso me lembra do óbolo da viúva, quando é dito que a viúva ela deu um grande exemplo, porque ela deu o que tinha. A verdadeira caridade é exatamente essa. Não é que você tem que dar o que você tem e ficar sem nada, mas é aquela que tem essa verdadeira lição que vem do coração. E aí você abandona o teu orgulho e o teu egoísmo, porque eles andam juntos. Orgulho e egoísmo, eles andam lado a lado. Você abandona eles e age de coração e faz a verdadeira caridade. Então esse é um ponto do orgulho que geralmente nós pensamos somente nos nossos, na minha família, na minha mãe, no meu filho, e eu esqueço dos outros e de que todos nós somos irmãos e que o que afeta um afeta essa grande família que se chama humanidade, e que todos nós estamos conectados de alguma forma, e o que vai machucar um vai me machucar também. Quando eu me coloco nessa posição de que o outro também é meu irmão e também merece tanto quanto aquele que mora comigo, que mora na minha família, eu entendo a verdadeira caridade, a evolução moral e a evolução espiritual. Ela começa quando eu entendo de que o outro que está lá na rua, o outro que está passando necessidade também é meu irmão, e abandono o orgulho, abandono o egoísmo de pensar só em mim e pensar só nos meus e atendo a necessidade do outro. Outro ponto também que Pascal fala aqui, e se me permitem eu preciso ler esse trecho, ele fala assim no segundo parágrafo do item 11: Jesus vos deu o exemplo de caridade e Pôncio Pilatos deu o exemplo do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E entretanto deixa que conduzam ao suplício. Então
esse é um outro ponto que nós também fazemos, não é? Nós lavamos as mãos, porque não é comigo. Isso acontece muito hoje em dia, quando nós estamos em algum lugar e tem alguém sendo espancado na rua, ou sendo violentado, ou sendo de alguma forma agredido, e nós pensamos ficar com nossos botões. Não é comigo, eu não vou me meter. Ou não é comigo, não é com os meus, eu não vou me meter. E aí nós lavamos as mãos. Ou então, quando a gente filma, e além de filmar e não ajudar aquele que precisa, nós colocamos nas redes sociais, nós colocamos no WhatsApp, nós divulgamos para todo mundo. Além de nós não ajudarmos, a gente ainda faz isso. Então é uma forma clara de egoísmo. Hoje em dia acontece demais, que é a divulgação de material de violência, porque não é com os meus. Outro ponto também que Pascal fala aqui no item 12 é sobre a dureza dos nossos corações. Ele ainda diz que Jesus, ele não se importava com a sua reputação e ele atendia a todos, seja adúltera ou criminoso, seja quem for, ele atendia e não se importava com a sua reputação. Muitas vezes a gente não faz alguma coisa ou não ajuda alguém por causa da nossa reputação, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, e esquece que nós devemos prestar contas a Deus e que quando abandonarmos esse nosso envoltório de carne, quando abandonarmos esta veste aqui, quando formos para o plano espiritual, quem vai cobrar não vai ser Deus, mas sim a nossa consciência. É ela quem vai nos acusar. É isso que nós devemos entender, que não é Deus quem acusa, não é Ele que vai nos cobrar, é a nossa consciência. O que nós fizemos de bom? O que deixamos de fazer? E nós precisamos fazer essa autogênese antes de dormir. O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? O que eu deixei de fazer? Será que eu poderia ter feito mais ou ter ajudado aquele que eu vi passando na rua e não poderia ajudar porque eu estava atrasada e deixei de fazer? Será que nós, quando abrimos a janela do carro e entregamos a única moeda que nós temos, entregamos e nem olhamos para a pessoa, será que isso é a verdadeira caridade? Será que nós não estamos fazendo só para nos livrar da pessoa e nem pensamos de que forma nós poderíamos ajudar essa pessoa com a palavra, com um olhar, com um sorriso? Essa é a verdadeira caridade. Então, meus queridos, que nós pensamos a respeito da nossa dureza de coração, que nós pensamos o que estamos fazendo com as nossas vidas, o que estamos fazendo realmente nesse mundo. Será que nós viemos aqui somente para viver a vida material? Será que você parou para pensar o porquê você está aqui e de que não existem os meus, existem os nossos? Porque essa grande família, a nossa família, se chama humanidade e nós somos todos irmãos, independente da cor, do credo, da raça, independente se é amarelo, preto, branco, homossexual, heterossexual, independente da religião, independente de qualquer outro fator que possa ser impeditivo para você de poder ajudar. O que nós vamos levar daqui desse mundo é o bem que nós fazemos. Então que nós possamos pensar a respeito disso e colocar em prática realmente o que ele nos deixou e que Jesus possa ser nosso guia e modelo. Nós possamos entender o que estamos fazendo aqui, para que estamos aqui. E era isso. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigada, beijos, fiquem com Deus, até a próxima.